Oi pessoal, Dobry den. Eu sou o Igor Alcântara e eu estou aqui para mais um Teorema de Segunda. E hoje eu vou falar de um estudo recente feito a respeito das nossas preferências quando procuramos um relacionamento, especialmente nos dias atuais. Mas antes de começar, não se esqueça de arrastar para a direita, quer dizer, de assinar o nosso canal, isso aqui não é o Tinder, e ativar as notificações. Bom, vamos lá então. Uma das maiores diferenças entre o namoro online atual e o antigo, tradicional, é o tamanho da oferta. O número de pessoas que usam aplicativos de namoro é muito maior que as redes sociais offline. Por isso, os sites oferecem filtros que permitem aos usuários excluir grupos indesejados. A diversidade de gostos entre os usuários deveria tornar os aplicativos um refúgio para as pessoas que têm dificuldade em namorar offline. E os dados fornecidos pelo site The League, que é um site de namoro americano destinado a pessoas com, digamos assim, alto nível educacional, mostram que a rigidez dos filtros dos usuários varia, com muita coisa podendo ser estabelecida para as pessoas que estão, de fato, abertas a uma ampla gama de características. No entanto, quando os usuários aplicam os filtros, eles geralmente refletem preferências de namoro familiares que existem há muito tempo antes da internet. E embora os usuários com filtros mais amplos encontrem correspondências com mais frequências, os tipos de pessoas com quem eles acabam se relacionando refletem os gostos daquelas pessoas que têm filtros mais rígidos. Se ficou complicado, não se preocupe, que eu vou explicar melhor. Os dados desse estudo feito pelo site The League cobrem 80 mil usuários em 10 cidades dos Estados Unidos e foi feito em janeiro de 2023. O site escolhe pares de usuários que passam pelos filtros um do outro. Então, a primeira pessoa coloca os filtros e a segunda pessoa coloca filtros semelhantes, elas se encontram e aí uma pessoa é apresentada à outra como se fossem prospectos, candidatos a namorado ou namorada. Se esse usuário gostar um do outro, eles podem então conversar. Os usuários veem um número fixo de candidatos por dia, e aí isso torna possível distinguir desejos de namoro explícitos, que são aqueles que você colocou nos filtros, daqueles implícitos, que vêm depois quando você vê a foto e conversa com a pessoa. E isso é revelado por quantas vezes os usuários gostam dos prospectos que são apresentados a eles. As escolhas de filtro seguem padrões demográficos. Por exemplo, as mulheres bloqueiam 70% das possíveis correspondências em comparação com 55% dos homens, principalmente porque eles tendem a excluir usuários que são mais baixos ou mais jovens. Enquanto mulheres com 1,65 m ou menos eliminam apenas 17% das pessoas com base na altura delas, as mulheres com 1,70 m ou mais removem 45%. E mulheres na casa dos 50 anos filtram 86% dos usuários com base na idade, em comparação com 48% para aquelas mulheres com idade entre 25 e 34 anos. Porque os usuários com filtros rígidos eliminam a maioria das pessoas que elas consideram inadequadas preventivamente, é de se esperar que muitos gostem dos candidatos que sobrou, certo? Já que poucas pessoas passaram por aqueles filtros muito rígidos. Mas os dados desse estudo mostram o contrário disso. Para ambos os sexos, a porcentagem de prospectos que são, de fato, gostados pelos 10% daqueles usuários com mais filtros e filtros mais rígidos é de 11 a 13%, menor
do que os 10% com um filtro mais amplo. Por que isso acontece? Bom, provavelmente isso acontece devido a exigências muito altas dessas pessoas. Essas pessoas que procuram um tipo específico de parceiro podem filtrar muitos candidatos fracos, mas podem selecionar também pessoas com base em outros critérios, como aparência. E isso ela faz um por um. Isso passa depois do filtro. Isso acontece mesmo que elas não entendam o que as atrai em outra pessoa. Ou pode ser que elas sejam simplesmente pessoas muito difíceis de se agradar. Vai saber. Um dos melhores preditores se alguém vai gostar de um prospecto é com que frequência outros usuários filtram o grupo demográfico daquele prospecto. Por exemplo, homens com 1,60 m ou menos passam por apenas 7% dos filtros de outros usuários, em comparação com 33% para homens mais altos. Além disso, apenas 13% dos usuários cujos filtros permitem homens baixos gostam deles quando são apresentados a estes como prospectos. Pouco mais da metade da taxa pela qual homens mais altos são avaliados positivamente. Ou seja, se você tem uma tendência maior a ser rejeitado pelos filtros de outras pessoas, o seu grau de exigência acaba sendo bem menor. E essas diferenças são ainda mais marcantes quando se trata de raça. Os usuários podem usar filtros raciais com uma determinada característica para moderar. Por exemplo, mulheres negras passam por 36% dos filtros de outros usuários em comparação com 44% das mulheres de outras raças. Essa lacuna é semelhante ao efeito de 1 polegada de altura para homens, ou 2,5 centímetros. No entanto, apenas 24% das mulheres negras são apreciadas como prospecto, em comparação com 37% das mulheres não negras. Isso é um impacto tão grande quanto, por exemplo, você adicionar 28 centímetros na altura dos homens. E o que isso quer dizer? Isso sugere que muitos usuários que se recusam a filtrar mulheres negras naquela fase de filtragem, elas acabam fazendo isso depois, na fase em que ela é apresentada para os prospectos e vê as fotos da pessoa. Solteiros podem encontrar combinações melhores se eles dessem uma chance a candidatos que afirmam que estarem abertos a namorar. Então, para concluir tudo isso que a gente falou aqui, aplicativos de relacionamento online, eles revolucionaram a maneira como as pessoas se conhecem, como as pessoas se conectam. De alguma forma, eles são mais seguros, dependendo de como você usa. Eles fornecem um número muito maior possível de parceiros, então as possibilidades são bem maiores, além da conveniência de você filtrar com base nas suas preferências pessoais. Só que os dados desse estudo sugerem que os usuários podem ser menos mente aberta do que eles pensam, confiando em preferências de namoro familiares, aquelas que antecedem a internet, como altura, raça, etc. Ao expandir seus filtros para melhor refletir seus gostos verdadeiros, os usuários podem aumentar as suas chances de encontrar um parceiro compatível e desafiar preconceitos que muitas vezes permeiam o mundo do namoro ainda hoje em dia. E aí, em última análise, o uso de um aplicativo como o Tinder, o Grindr e o The League, que a gente citou aqui, oferece muitas vantagens, como a gente sabe, mas é importante que os usuários permaneçam atentos aos seus próprios preconceitos e abertos às possibilidades que podem estar além das suas preferências habituais. É isso então, né, gente? Se o amor for realmente cego, talvez a gente esteja confiando demais nos sentidos errados para encontrar a nossa cara metade. Bom, esse é o fim deste Teorema de Segunda. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Aproveite e siga o Intervalo de Confiança em todas as redes sociais. Os links estão na descrição desse vídeo. É isso então. Tchau, tchau. Nashleda Nau.